Bem-vindo ao Podcast Fronteira. A mensagem que vais ouvir foi pregada em nossa igreja na cidade do Porto, em Portugal. Nossa oração é para que sejas abençoado por essa palavra. Vocês sabem quem é essa pessoa? Hã? Quem? Elon Musk? Ok, muito bem. E vocês têm noção, alguma noção de quanto dinheiro tem esse homem? Por mais que a gente saiba o número, a gente não tem a noção. Eu verifiquei ontem mesmo na lista da Forbes dos homens mais ricos do mundo e Elon Musk está em primeiro lugar com meros apenas 460 bilhões de dólares. Tá bom para você? De novo, a gente não tem nem noção. E esse cara aqui, você sabe quem é? Quem? Hã? Larry Ellison é o nome desse cara. Ele tem 81 anos e é o segundo homem mais rico do mundo. Com um patrimônio de nada mais, nada menos do que 248 bilhões de dólares. E esse rapaz aqui, Larry Page, de 52 anos, com um patrimônio quase igual o de Larry Ellison, só que ele tem 246 bilhões de dólares de patrimônio. Esse mundo, ele mede a nossa conta bancária, ele mede a casa que a gente tem, os bens que a gente tem, tudo que é material, tudo que é supérfluo. É assim que a humanidade tem sido avaliada a nível de sucesso. Quanto você tem, o que você tem, do que você é dono. E o título da nossa mensagem para hoje é exatamente esse: o que você tem. E para isso nós vamos ler Atos capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 8. Está aqui conosco, está aqui nas telas e você pode acompanhar junto conosco. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para ele com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Louvando a Deus. Aqui a gente vê logo no versículo 1, certo dia Pedro e João estavam onde? Subindo ao templo, na hora da oração, às 3 horas da tarde. Os primeiros cristãos, a gente sabe disso. Aqui, o contexto dessa passagem já é após o recebimento do Espírito Santo de Deus. Pentecostes já havia acontecido, ok? E Pedro e João esbarram com esse homem que pede a eles por esmola a caminho do templo. Os primeiros cristãos se reuniam exatamente ali no templo por volta do ano 66, o ano 70. Teve uma revolta em Roma e os judeus e os cristãos ficaram bem separados. Mas o ponto de encontro deles permanecia sendo ali no templo, dentre alguns outros, conforme a igreja crescia e se espalhava. Pedro e João estavam indo para onde? Para o templo. Para o templo. Eles sabiam que precisavam estar na casa de Deus. E a primeira coisa que a gente precisa entender é: o milagre acontece quando estamos a caminho do templo. O milagre acontece quando estamos indo para a igreja, quando o nosso compromisso com Deus é tanto que nós estamos presentes. Eu estou indo para a igreja, eu estou fazendo o que eu tenho que fazer, estou obedecendo a Deus. Salmo 52, 8 diz: mas eu sou como uma oliveira que floresce aonde? Na casa de Deus. Confio no amor de Deus para todo o sempre. O florescer, a gente precisa entender isso. Ele é na igreja. A bênção é na igreja. Aquele homem era um largado, um paralítico, um homem que precisava de ajuda.
Mas o milagre recebe quando os homens de Deus estão passando a caminho do templo. O milagre acontece quando a direção da nossa vida é a igreja, é a casa de Deus, é o reino do Senhor. É a minha fé, estabelecer os meus passos firmes no caminho que Deus, que o Senhor, que Jesus tem para nós. Salmo 65 diz: como são felizes aqueles que escolhes e trazes a ti, para que vivam nos teus átrios. Transbordamos de bênçãos da tua casa, do teu santo templo, do teu santo templo. Nós precisamos viver nos átrios do Senhor. Átrios, alguém sabe o que é um átrio? Átrio, na verdade, são pátios internos, geralmente descobertos. E nas casas, nas construções antigas, principalmente naqueles que tinham boas condições financeiras, se você vai a Roma, se você vai até a Pompeia, onde tem os resquícios ali da cidade que foi tomada pelo vulcão Vesúvio, se não me engano, você vê ali a construção das casas, e dentro dessas casas antigas do Império Romano e dali por diante, como eram comuns os átrios. Os átrios, claro que quem não tinha condição também mal tinha espaço, quanto mais espaço para um átrio. Mas era um luxo que se fazia questão de ter, porque trazia ventilação, trazia beleza. Você plantava jardins nesses átrios, aquilo trazia um frescor para dentro da casa, servia para convívio familiar, eram zonas de tomar café, de ter refeições, eram seguros porque eram no centro da casa, no coração da casa, conservava um pouco e mantinha a intimidade. É nos átrios, é no coração da igreja, é no lugar seguro, no íntimo, no familiar, onde o Senhor sopra o vento do Espírito Santo dele. Então nós precisamos viver nos átrios do Senhor. No átrio do templo nós transbordamos de bênção. A minha pergunta para você é: para onde você tem ido? Será que você tem buscado estar nos átrios do Senhor? Será que você tem buscado esse lugar de frescor, de restauração, de bênção, de intimidade, de comunhão? Ou será que nós temos nos distanciados pelas nossas próprias razões, pelos nossos próprias conclusões? Para onde você tem escolhido se deslocar? Será que a sua vida você está a caminho do templo, a caminho dos átrios do Senhor? Ou será que você tem fugido da casa de Deus? Ou tem apresentado desculpas para não estar a caminho da casa de Deus? Seja preguiça, seja... enfim, não quer ser confrontado com a palavra de Deus. Eu prefiro assistir meu futebol. Eu prefiro relaxar domingo, porque é o único dia que eu tenho para dormir até mais tarde. Eu prefiro assistir meu Netflix. O que quer que seja. A gente apresenta, cada um sabe, exatamente aquilo que usa como justificativa para não estar na casa do Senhor. Nós precisamos escolher estar na casa dele. A Bíblia nos diz, Salmo 84, melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Isso é lindo. Isso é lindo. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Tá frio hoje, gente? Ficar lá naquela porta é gelado? É bastante desconfortável, mas a Bíblia nos diz que prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar na tenda dos ímpios. Pode ser frio, pode ser desconfortável, pode ser desafiador. Aqui a gente precisa ser confrontado, sim, porque a palavra de Deus, ela confronta, ela precisa instigar dentro de nós um fogo por mudança, por transformação. Ninguém pode chegar na igreja e só receber mãozinha na cabeça. Faz parte. O amor faz parte, o abrigo, o abraço faz parte. É essencial que todos que entrem por dentro da igreja sejam abraçados, sejam amados, sejam cuidados. Mas a Bíblia já nos diz que o Pai, quando ama, Ele disciplina. Então não pensem que vai entrar por essa porta e vai ouvir coisas que você vai gostar. Nem sempre vai ser assim. Às vezes a gente vai chegar precisando de um consolo e a gente vai receber um sacode. E é o sacode que a gente precisa receber. Porque quando eu, pastor Tiago, ou qualquer pastor do Fronteira, qualquer um que venha trazer uma palavra aqui, você pode ter certeza. A gente às vezes pensa que vai falar sobre uma coisa. Conforme a gente está preparando a mensagem de Deus, Deus nos guia a falar sobre o que Ele de fato quer falar.
sobre o que ele de fato quer falar. A gente não é o tipo da igreja que chega aqui do nada e fala, mas eu ia falar sobre isso, mas Deus mudou meu coração aqui, agora, na hora. Não, até porque a palavra de Deus exige preparo. Mas no preparo, Deus direciona. Escolha estar nos átrios do Senhor. Precisa ser uma escolha, uma decisão. É muito melhor. Mesmo que seja para tomar o sacode que só Deus sabe dar. Mesmo que seja para receber aquele abraço que às vezes a gente tanto foge. Mesmo que seja para acompanhar a pessoa que você ama. Não deixe de estar na casa do Senhor. Não deixe de estar presente. Escolha estar nos átrios do Senhor. É querer estar. É escolher participar. Eu intencionalmente, a intenção do meu coração é estar na casa de Deus, estar junto, estar em comunhão. É aqui que nós conhecemos, que nós aprendemos sobre Deus. E graças a Deus a gente tem um espaço confortável, preparado com muito carinho por muitas pessoas que aqui estão, para que todos se sintam amados, bem recebidos, confortáveis. Mas a verdade é que ainda que fosse debaixo de um sol escaldante, ainda que todas as cadeiras estivessem lotadas e a gente tivesse sentado nesse chão gelado, ainda que eu só consiga ficar à porta, é melhor estar ali do que em qualquer outro lugar. Não há melhor lugar para estar senão na casa do Senhor. Abençoados são aqueles que escolhem estar nos átrios. Pedro e João escolheram estar no templo do Senhor. Mas o versículo 2 já diz assim: estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes o quê? Esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse-lhe: olhe para nós. Olhe para nós. Aquele aleijado era colocado ali todo dia. Sempre que havia um evento, sempre que havia algum acontecimento no templo, e os judeus iam adorar a Deus todos os dias, aquele aleijado era colocado ali. Tinha um alto fluxo de pessoas, tinha bastante movimento, e Pedro e João, diante de todo aquele caos, eles escutam a voz daquele homem e olham para aquele homem, olham bem para ele. E eles dizem, versículo diz assim, no versículo 4, Pedro e João olharam bem para ele. E então Pedro disse: olhe para nós. Olharam bem. Eles analisaram, eles observaram, eles viram os trapos daquele homem, a sujeira, a pobreza, a necessidade. Muito, com certeza, eles sentiram um cheiro super desagradável. Eles perceberam a tristeza, a falta de esperança do olhar daquele homem. Pedro e João olharam para aquilo que é desconfortável. Desconfortável. Nós precisamos muitas vezes encarar a mesma situação. Precisamos enfrentar o desconfortável. Tem muita coisa que a gente vai empurrando para debaixo da cama e a gente não lida. Mas a verdade é que nós precisamos enfrentar, ainda que seja desconfortável. Tanta coisa na vida a gente deixa de resolver, porque a gente não quer se estressar, porque a gente não quer lidar, porque sabe que vai ser complicado. Mas a gente precisa enfrentar o que é desconfortável para que a gente tenha resolução na nossa vida. Para que a gente cresça, para que a gente amadureça, para que a vida avance, para que a gente amadureça até espiritualmente. É necessário, precisamos olhar bem para todas as áreas da nossa vida, seja a nossa área emocional, seja física, seja um relacionamento conjugal, seja a educação dos nossos filhos, até a nossa vida financeira, a nossa vida espiritual, sejam as pessoas com quem a gente convive ou evita conviver. Nós precisamos enfrentar o que é desconfortável em prol da palavra de Deus, em prol daquilo que o Senhor nos chama a fazer. Tem áreas que a gente às vezes já foi tão ferido que a gente abre mão, a gente desiste, a gente cansa. Já foram tantas lágrimas, tanto suor, que às vezes só de olhar, só de pensar, já vem o coração já acelera, já dá aquele nervosismo, a dor parece que já volta. Mas 2 Coríntios nos diz assim: pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação.
Então, por mais que seja desconfortável, por mais que algumas situações sejam difíceis, doídas, sabe, desafiadoras de enfrentar e de vencer, nós temos um Deus que transborda a nossa consolação. E isso é por meio de Cristo, somente através de Cristo. E é por isso que o nosso consolo está nele, o nosso consolo, o nosso conforto, o nosso lugar seguro, a nossa paz mediante o caos é e está em Cristo. Cada lágrima derramada, cada lamento, cada momento de dor, cada doença, o Senhor recolhe todas as nossas lágrimas e nós precisamos ser muito gratos a Ele. Porque Ele literalmente, isso é bíblico, isso é palavra de Deus, nos diz que Ele recolhe as nossas lágrimas, Ele enxuga as lágrimas do nosso rosto. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que Senhor é esse? Isso é incrível, isso é maravilhoso. Qualquer outro lugar, qualquer outra religião prega um Deus distante, prega um Deus que nós precisamos ir até Ele, mas o nosso, Ele veio até nós primeiro. Ele morreu por nós primeiro, Ele se deu, Ele se entregou pelo perdão dos nossos pecados. Ele morreu na cruz do Calvário, Ele venceu a morte, Ele tomou as chaves do inferno para que eu e você pudéssemos ter consolo, para que eu e você pudéssemos ter salvação, para que eu e você pudéssemos ter sido reconciliados com Deus. Reconciliados com Deus, é nele que está o nosso consolo. Ele recolhe cada uma das nossas lágrimas e anota no seu livro. Salmo 126 diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, aquele que está na semeadura. Senhor, muitas vezes aquela semeadura, aquela semente, sendo regada com lágrimas, voltará com cantos de alegria, trazendo o fruto da colheita, trazendo os seus feixes. Lance a semente, mesmo que regando-as com lágrimas. Esteja na casa de Deus, mesmo que tudo seja adverso. Lance a semente, lance a semente. Não deixe de fazer aquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer. Mesmo que tiver que semear com lágrimas, continue, não desista. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Louve enquanto você lança as suas sementes. Creia enquanto você lança as suas sementes. Agradeça a Deus enquanto você lança as suas sementes. Bendiga ao Senhor enquanto lança as suas sementes. Bendiga quer dizer agradeça ao Senhor. Louve ao Senhor pelas bênçãos recebidas, pelo que Ele já fez, pelas dádivas, pelas bênçãos. Ele é digno de honra, Ele é digno de louvor, Ele é digno de adoração, de gratidão. Nosso Senhor merece. Nós não, mas Ele sim. Ele merece. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para ir até o fim. Então, mesmo chorando, continue lançando as suas sementes em nome de Jesus. Todos nós voltaremos com cânticos de alegria, trazendo fruto da nossa colheita, trazendo aquela semente que frutificou e que em nome de Jesus, sejam bons frutos. Sejam bons frutos. Para colher é preciso apresentar ao Senhor o nosso cântico de alegria. Existe bênção, existe vitória, existe promessa nas mãos, colheita na vida daqueles que cantam de alegria ao Senhor. A igreja não tem simplesmente um momento de karaokê no começo do culto, não. Não é para você ler assim e ficar... Você ama o Senhor ou você não ama o Senhor? Você louva o Senhor ou você não ama o Senhor? Você é grato ou você não é grato? Como é que você expressa a sua gratidão para uma pessoa? Eu tenho plena consciência de que algumas pessoas são mais expressivas do que outras. Tudo bem, essa não é a questão.
Mas será que você tem apresentado ao Senhor o seu louvor, assim, recheado de gratidão? Recheado de verdade em cada uma das palavras que nós cantamos aqui? Na sua casa você louva, tendo consciência das palavras que você está louvando, usando? E me desculpem, é por isso que tem uma série de músicas que são famosas e a gente não canta, a gente não toca. Porque se você prestar atenção na palavra, no sentido, nem bíblico é. Músicas que são centradas no homem e não em Deus, não vamos cantar. Porque o louvor não é para mim. O louvor é para o Senhor. O louvor é pro Senhor. Mas em nome de Jesus, cantando de alegria, nós colheremos os frutos das lágrimas. Colheremos os frutos que a gente lançou aquela semente, a gente fez regar, a gente teve trabalho, a gente arou a terra, a gente preparou. Mesmo que tivesse sido regado com as nossas lágrimas, nós vamos colher com cânticos de alegria. Se é Deus que está mandando, não tenha medo das lágrimas, não tenha medo do desconforto, não tenha medo de sair do lugar, não tenha medo de ir contra a sua própria vontade, mas vá, faça, obedeça, siga em nome de Jesus. Mesmo que como Pedro e João ali diante daquele homem que cheirava mal, um homem provavelmente muito sujo, um homem doente, paralítico era simplesmente uma das doenças daquele homem. Tudo que era sanitário, aquele homem não tinha acesso. Mas eles olharam para o desconfortável, enfrentaram e trouxeram Jesus para a vida daquele homem. Então, em nome de Jesus, enfrente as situações da sua vida e traga Jesus para cada uma delas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse o quê? Olha para nós. Olha para nós. Você já viu algum pedinte na rua? Tem momentos que, claro, ele pede direcionado a uma ou duas pessoas, mas se a pessoa passou, ele pede para a próxima, pede para a próxima, pede para a próxima. Ele precisa de esmola. Ele precisa que alguém escute. Então, ele fala para todo mundo. Só que Pedro e João fazem questão de olhar para aquele homem e depois ele para o que quer que aquele homem estivesse fazendo e fala, olha para nós. Olha para nós. Olha para nós. Primeiro, eles olham para o aleijado. Depois eles pedem que o homem olhe para eles. Nós precisamos estar prontos, com testemunho validado, para dizer para as pessoas, olha para mim, olha para mim, olha para a minha vida, olha para o que Jesus tem feito em mim. João 8 diz assim, ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde eu vou. Será que a gente pode dizer isso da nossa vida? Será que a gente pode dizer com convicção, o meu testemunho é válido? O meu testemunho é válido. Eles sabiam, Pedro e João sabiam que o testemunho da vida deles era válido. Eles sabiam que de fato estavam sendo e vivendo o papel de embaixadores do reino dos céus. Eles representavam Cristo, eles tinham um testemunho que apoiava esse posicionamento. Eles sabiam que eram imitadores de Cristo. E nós não podemos ter vergonha, nem medo de dizer, mas precisamos estar prontos para dizer, olha para mim. Olha para a minha vida, olha para o que Deus tem feito, olha o Deus que eu sirvo, o quanto Ele é abençoador. Nós precisamos construir um testemunho irrepreensível. Irrepreensível. Eu e o pastor Tiago, vocês já sabem disso, nós moramos quase 10 anos nos Estados Unidos e foi maravilhoso esses 10 anos por muitas razões, mas foram maravilhosos esses 10 anos por muitas razões. Gente, concordância mexe comigo. Mas, enfim, foram maravilhosos esses 10 anos lá por diversas razões, e uma delas sendo ter convivido com a pastora Lúcia de Almeida e pastor Abraão de Almeida. São avós do pastor Tiago, pais da pastora Elaine, e foi um privilégio
ter convivido com eles. Porque foram eles que estabeleceram a primeira igreja evangélica no sul da Flórida, há quase 50 anos atrás. A primeira igreja evangélica era uma igreja literalmente para todos os crentes, de todas as denominações, porque não tinha. Há 50 anos atrás, na região onde eles estavam, praticamente não tinha. Então, até o nome registrado é Primeira Igreja Evangélica do sul da Flórida. E é exatamente isso, sabe? E foi tão lindo, porque nós conhecíamos pessoas, eles foram ativos no ministério, literalmente, até a pastora Lucinha falecer. Pastor Abraão é ativo até hoje no seu ministério, e é tão lindo, assim, até hoje eu fico admirada. Como não existe ninguém, absolutamente ninguém, que tenha um ai para dizer deles. Ele me feriu. Ele fez isso. Ele fez aquilo. Não. As pessoas são gratas por eles. Sabe? E é esse tipo de testemunho que a gente precisa construir. Nós precisamos ser esse tipo de pessoa. Com um testemunho verdadeiro, um testemunho irrepreensível. Eles podem até catar, mas não vão encontrar razões para nos criticar. Nosso testemunho é o que temos de maior valor, é a expressão de Cristo, é uma das coisas que temos de maior valor, é a expressão de Cristo através de nós, é a manifestação do perdão, da misericórdia, do poder de Deus, do que Ele faz, dos milagres, da cura, do sobrenatural, é a manifestação da graça, do cuidado de Deus. Nós refletimos tudo isso, é poder declarar: não preciso de grandes riquezas, posso não ser rico como Elon Musk, Larry isso ou Larry daquilo, mas o meu testemunho é válido. O meu Deus, Ele é real. Posso não ter realizado todos os meus sonhos, posso não ter feito tudo o que eu queria fazer, posso não estar na minha vida onde eu gostaria que estivesse, a essa altura, nesse momento, mas eu sei que o meu Deus é fiel. Eu sei que Ele é bom. E o meu testemunho precisa refletir isso. Eu sei o Deus a quem eu sirvo. A minha fé, ela é verdadeira. A minha caminhada, ela é verdadeira. O meu caráter é transformado em Cristo. O Espírito Santo fala comigo, tem liberdade para agir na minha vida. A minha gratidão não é modinha, não é gratiluz, né? Gratidão. Não, a minha gratidão é verdadeira. Não é modinha. Não é coisa que dá e passa. É verdadeira, é intrínseca. É costurada dentro do meu ser. Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Nossos frutos precisam projetar a Cristo. Nossos frutos precisam projetar a Cristo. Seja você também uma pessoa pela qual os outros são gratos. Você consegue entender isso? Além de você representar a Deus a sua gratidão, seja você também razão de gratidão na vida das outras pessoas. Que seus filhos olhem para vocês como pais, como mães, e falem: eu sou grato por você. A gente sabe que tem aquele momento da rebeldia, da adolescência. A criança nem sempre tem uma compreensão completa, total dos fatos. Quando escuta uma repreensão, quando escuta um não, a gente fala: te odeio. Não quero mais ser sua filha, não quero mais ser seu filho. Mas a verdade é que quem disciplina, quantos adultos aqui não fizeram isso? São gratos aos pais que o corrigiram e disciplinaram. É ou não é verdade? Nós precisamos ser pessoas pelas quais outras pessoas são gratas. Sou grato pela minha mãe, sou grato pelo meu pai, sou grato pelos meus pastores, sou grato por aqueles que estão ao meu redor, aqueles com quem eu posso contar, eu sou grato por aqueles que são bons amigos, eu sou grato por aqueles que, precisamos ser essas pessoas realmente generosas, bom amigo, um bom pai, uma boa mãe, bom irmão, uma irmã, pessoas que tenham sempre um conselho de sabedoria, pessoas companheiras, pessoas que largam tudo para ajudar as outras, pessoas alegres, pessoas encorajadoras, pessoas abençoadoras, pessoas disponíveis, pessoas presentes, pessoas generosas, pessoas que oram uns pelos outros. A nossa vida, o nosso olhar, os nossos frutos precisam projetar a Cristo. Tenha um testemunho que imite a Cristo. Filipenses 1 diz assim: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que,
Assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito. Em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação. Salvação. Quando aqui está dizendo, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, está falando exatamente do nosso testemunho, da nossa vida, do que a nossa vida reflete, do que nós temos dentro de nós. Não importa o que aconteça, exerça a sua cidadania dos céus com dignidade. Dignidade. Dignidade, é impossível você ter uma vida digna, você se chamar ou se considerar ou categorizar a sua vida como uma vida digna, se você não tiver o coração, um coração que reconheça, sabe? Desde os seus erros até as suas limitações, até os seus acertos e também a gratidão. Não tem como ter dignidade. Dignidade, ela exige gratidão. Sabe, através da verdade, da inteireza, viver uma vida sem calúnias, viver uma vida de boa reputação, mas a dignidade, ela exige gratidão, porque não existe dignidade sem reconhecer. Não existe dignidade sem você reconhecer. A razão dos meus dias, a fonte de alegria, sem reconhecer aquele que é o verdadeiro abençoador, sem reconhecer aquele que nos dá vida, aquele que nos coloca de pé, aquele que tem nos alimentado, cuidado de nós, aquele que é realmente a fonte de águas vivas, aquele que é de fato digno. Ele é o digno. Então a gente precisa reconhecer. Senhor, eu te louvo, eu te engrandeço, eu te agradeço, porque digno é o Senhor. Torna a minha vida digna, torna a minha caminhada digna. Digna de ser um crente fiel, um obediente, um obreiro aprovado por Deus. Só conseguimos exercer a nossa cidadania do céu com dignidade quando reconhecemos e agradecemos a Jesus. Então, em nome de Jesus, como essa passagem diz, permaneça firme num só espírito, lutando unânime pela fé evangélica, em um só espírito, ou seja, crendo sempre, sem divisão, sem competir com os irmãos da igreja, e sem também ficar ferido a troco de bobeira, mas sendo uma parte abençoadora dentro do corpo. Precisa de ajuda? Me deixa te ajudar, conte comigo. Precisa de abraço? Aqui está o meu abraço. Vai ocupando os espaços, vai servindo a igreja. Hoje a gente tem o nosso almoço em família, o nosso almoço de ações de graças. E é tão lindo porque no começo, o primeiro foi uma correria que só. E não me entenda mal, ainda é uma correria que só. A gente sai esquentando todos os pratos, a pessoa monta a mesa, bota prato, bota a toalha, faz tudo acontecer. Mas hoje já não é muito mais suave do que como foi o primeiro? As pessoas estão literalmente ocupando os espaços. Pastor, o que eu posso fazer? Agora já nem me perguntam, só faz. Porque já sabe como funcionam. E graças a Deus por isso a gente precisa lutar unanimemente pela fé evangélica. Nenhuma outra fé, nenhum outro caminho, só existe um, o Evangelho com Cristo Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então lute unanimemente, unidos como igreja. Já tem gente dividindo o suficiente, já tem gente brigando o suficiente, que a igreja possa ser unida. Não seja intimidado pelos que se opõem, por aqueles que se opõem, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. A perseguição, ela vai existir. A dificuldade, ela vai chegar. As situações difíceis, nós vamos passar por cada uma delas, seja de forma individual e seja como corpo, como igreja. Nós precisamos estar juntos. Para isso tem o nosso jejum, os nossos momentos de oração. Para isso o corpo precisa ser unânime, mas que possam, em nome de Jesus, olhar e ver Cristo em nós.
olha para nós, olha para mim. Como Pedro e João disseram, olha para mim. Que o nosso testemunho reflita a nossa gratidão a Deus. Que sejamos obreiros aprovados perante o Senhor. Porque isso, sim, é sinal de salvação. Exerça a sua cidadania dos céus com dignidade. Atos 3 diz assim. Atos 4 e 5. Pedro e João olharam bem para ele. Então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro, eu não tenho nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Ao olhar para os apóstolos, aquele aleijado, ele espera receber alguma coisa em troca. Ele esperava um trocado, uma esmola, uma moedinha. Ele não esperava que ele fosse sair dessa interação curado em nome de Jesus. Ele não esperava isso. Mas exigiu que ele olhasse. Ele precisou olhar para a fonte da bênção. Ele precisou olhar nos olhos daqueles apóstolos. O que de fato você tem? Minha pergunta para você é, o que de fato você tem? Existem bilionários, milionários, famosos, influencers, ou isso e aquilo, mas o que de fato nós temos? Pedro e João não tinham prata, não tinham ouro, mas tinham Jesus. Tinham poder do Espírito Santo de Deus, autoridade dada através do nome de Jesus. O que de fato você tem? Dinheiro? Carros? Expectativas? Fama? Beleza? Tudo isso passa. Apocalipse 3 diz assim, você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Mas não reconhece, porém, que é miserável, digno, mas de compaixão, pobre, cego e que está nu. Assim é um homem fora da presença de Deus. Assim é um homem fora dos átrios do Senhor. Assim é um homem que não faz a menor questão de caminhar rumo ao templo. Miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Você acha que você tem muito? Você não tem nada. Você acha que você pode muito? Você não pode nada. Você acha que você tem tudo sob controle? Você não controla nada. Você se acha muito bonito? Muito bonita? A beleza passa. Tudo passa. O que não passa, o que não muda, o que permanece, o que abençoa, o que alimenta, o que revive, o que traz vida, o que ressuscita, é Jesus. É Jesus. E para Ele, o que você tem para oferecer? O que você tem para oferecer? Quando a gente olha para Davi, por exemplo, ele era um homem que tinha a promessa de Deus de ser rei. No seu encontro com Golias, ele oferece tudo o que ele viveu até ali. Ele diz, o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, Ele me livrará da mão desse filisteu. Davi oferece coragem. Davi oferece cada uma das promessas recebidas. Ele oferece o leão, a circunstância que ele venceu em nome do Senhor, a força que ele teve com o Senhor. Ele oferece o serviço de um pastor de ovelhas, de um homem simples, de um homem jovem, mas ele oferece a sua fé. 1 Samuel diz, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Davi oferece lutar em nome do Senhor. Ele se posiciona, ele se apresenta. Davi se oferece em o lugar de um exército inteiro. Se oferece em nome de uma nação. Ele cara um gigante em nome daquele exército e ganha sem sequer usar armadura, sem sequer usar armas tradicionais. Ele pouco perto chega desse gigante e vence. Porque do Senhor é a guerra. Do Senhor é a guerra. Outras passagens ainda dizem que o Senhor é a guerra.
Não existe nada que o Senhor não vença. Nada que o nosso Deus não seja capaz de fazer. Davi oferece tudo que ele já viveu para honrar a Deus, para agradecer a Deus. Ele sabia que ele estava enfrentando o desconfortável. Ele sabia que ele estava enfrentando o impossível. Ele sabia que por ele, na força dele, ele já estava derrotado. Mas ele vai em nome do Senhor e ele oferece tudo isso, tudo que ele já viveu para honrar a Deus. Quando a gente olha, por exemplo, para a vida de Ana, mãe do profeta Samuel, mas até se tornar mãe, a história de Ana não foi tão tranquila assim. Ela enfrentou e teve que perseverar por muitos momentos difíceis, riam de Ana, faziam chacota de Ana, falavam mal dela, porque era uma mulher que não produzia herdeiros, não produzia filhos. Ela vai até o templo, Eli está ali, escuta ela chorar, clamar na presença de Deus, acha que ela está até embriagada de tanto que ela se jogou, se entregou, se rendeu à presença do Senhor. Mas a Bíblia diz que ela perseverava em orar perante o Senhor. E ela pediu, e adivinha, o Senhor Deus, nasce Samuel. E a promessa de Ana para com Deus é: Senhor, se o Senhor me der, consagrarei ele a ti. E assim que Samuel passa pelo desmame, ele é entregue ao profeta Eli. Ali ele nasce. E o profeta Samuel é um dos profetas dos maiores profetas da Bíblia. Um profeta que guiou Davi. Um profeta que foi até Davi, ungiu Davi como rei. Um profeta ativo, um profeta abençoado, um profeta que realmente falava, transmitia a vontade de Deus para o povo. Mas pela fé, Ana ofereceu a Deus a resposta da sua oração. Pela fé, ofereça a Deus o que você sequer ainda recebeu. Ofereça tudo a Deus, o que você já tem, o que você não tem. Ofereça a Deus as promessas, ofereça a Deus aquilo que ainda você nem recebeu. Senhor, que seja para a sua honra, para a sua glória, para o seu louvor, para o seu renome. Que o nome do Senhor seja glorificado. Ofereça cântico, como a Ana fez, que depois ela chega à presença do Senhor e ela canta: meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Aleluia. Paulo, antes Saulo, ele apresenta ao Senhor, ele oferece ao Senhor toda a sua vida para ser gasta pelo reino de Deus. Nós não temos tempo de ler tudo aqui, mas ele diz, eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Paulo oferece a sua vida inteira. Ele sabia o que ele tinha feito até o momento que ele teve um encontro com Cristo. E dali em diante, ele muda completamente e oferece literalmente o couro da sua pele, a saúde dos seus ossos. Tudo o que Paulo tem, ele oferece ao Senhor. Ele oferece se deixar gastar no reino de Deus. Ele oferece amor, ele oferece perseverança. Nós precisamos ser inteiramente uma oferta de gratidão ao Senhor. Precisamos ser inteiramente uma oferta de gratidão ao Senhor. Atos 3, versículos 6 a 8, disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles aonde? No pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Aleluia! Ofereça ao Senhor o que você tem para oferecer. Nós cantamos aqui: então ergo minhas mãos e sempre te adorarei. Por quê? Pois tudo que tenho é meu aleluia.
noite, o meu Rei, o que posso oferecer? Além da minha alma e meu aleluia, aleluia. Amém. O que nós temos para oferecer ao Senhor? O que você tem hoje que você pode oferecer ao Senhor? Riquezas, nome, renome, respaldo, influência, controle. Nós temos uma alma que nós podemos oferecer ao Senhor. Nós temos o nosso aleluia que nós podemos oferecer ao Senhor. Nós temos os nossos talentos que nós podemos oferecer ao Senhor. Nós temos tudo, absolutamente tudo. Nossa alegria, os nossos dias, o nosso futuro. Podemos oferecer tudo ao Senhor. Ofereça a Ele tudo que você tem. Ofereça a Ele o que você tem pedido. Ofereça a Ele a sua transformação. Mas em nome de Jesus, seja inteiramente uma oferta de gratidão ao Senhor. Salmo 103 diz: bendiga o Senhor a minha alma. Bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma das suas bênçãos. Saiba mais sobre nós. Visita nosso site fronteira.church ou descarrega nossa app Fronteira. Que Deus te abençoe.